É com grande satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma pré-aula, esta aula prévia que nós temos oferecido aos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, para que os irmãos possam, durante a semana, estudar a lição que os irmãos irão dar no domingo de manhã ou de tarde. Nós estamos tremendamente gratos ao Senhor por esta ferramenta a mais que nós estamos dando aos irmãos, pedindo, porém, que os irmãos não deixem de acessar o nosso site, Portal Escola Dominical, www.portalebd.org.br, no sábado à noite, às 19 horas, quando nós temos a nossa aula ao vivo, diretamente da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, aqui em São Paulo. Quando então nós vamos ter a interatividade que é própria da Escola Bíblica Dominical. É um prazer estar mais uma vez com os irmãos, e desta feita nós vamos estudar a lição de número 2 deste nosso quarto trimestre de 2012. Os irmãos sabem que nós estamos estudando os 12 profetas menores, advertências e consolações para a santificação da Igreja de Cristo. Na lição de hoje, a lição de número 2, nós vamos estudar o primeiro destes livros dos profetas menores. Os irmãos sabem que esses 12 profetas que estão no final da nossa ordem do Antigo Testamento são chamados de profetas menores por causa da menor extensão destes livros. E o profeta que nós vamos estudar hoje é o primeiro deles, e também o mais extenso dos livros, é o livro do profeta Oséias. O profeta Oséias, que tem 14 capítulos, mas são capítulos curtos, lembrando aos irmãos que essa divisão em capítulos não é original, ela é por volta do século XII, século XIII, que se consolidou essa divisão dos livros da Bíblia em capítulos e versículos até um pouco depois, sabe, do século XIV, XV. Então, por isso que o livro de Oséias tem 14 capítulos. Alguém pode perguntar, mas o livro de Daniel tem só 12 capítulos e é um profeta maior. E como é que o profeta Oséias é um profeta menor? Porque tem 14 capítulos. Olha, é porque essa divisão é posterior até mesmo à classificação que Agostinho deu entre profetas maiores e profetas menores. E os 12 capítulos de Daniel são muito extensos, tanto que ocupavam um rolo entre os judeus, enquanto que o livro do profeta Oséias é de menor extensão, apesar de ter sido dividido em 14 capítulos, e juntamente com os outros profetas ocupavam apenas um rolo. O título da nossa lição é Oséias, a fidelidade no relacionamento com Deus. Nós já lembramos aos irmãos mais uma vez que a proposta da CPAD neste trimestre não é estudar propriamente cada livro, mas pegar temas atuais que falam ao coração da igreja e que estão em cada um dos livros dos profetas menores. O tema aqui que nós vamos tratar hoje, portanto, é a questão da fidelidade no relacionamento com Deus. O profeta Oséias, o nome em hebraico é Oshea, que quer dizer Jeová é salvação. Já no seu nome, o profeta indica que Deus é o Salvador, que a salvação está em Deus. O profeta Oséias é um dos profetas com o mais longo ministério que se tem mencionado nas Escrituras Sagradas. Na nossa revista, na revista do Mestre, no Auxílio Bibliográfico 1, na página 16, é mencionado aqui um texto de Orlando Boyer, na sua pequena enciclopédia bíblica, onde ele diz que Oséias teve um ministério de mais ou menos 60 anos. E é o que nós vemos quando, no início do livro do profeta Oséias, nos é dito a respeito da duração do seu ministério. Diz assim Oséias 1:1, palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão
Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Nós temos aqui que o ministério de Oséias, então, se deu nos dias de Uzias até Ezequias, passando por 4 reis de Judá, lembrando que Uzias teve um reinado longo de mais de 50 anos. E Jeroboão II, que foi rei de Israel, um dos últimos reis de Israel, e na verdade, o Oséias, ele menciona aqui Jeroboão II, mas ele profetizou durante todos os reis depois de Jeroboão II, até o final, até o último rei de Israel, que também se chamava Oséias. Isto porque Ezequias reinou até 6 anos depois da destruição do Reino do Norte. Então nós vemos aí que o ministério de Oséias foi muito longo. É verdade que o nosso comentarista faz questão de lembrar que Jotão reinou juntamente com seu pai Uzias, porque Uzias ficou leproso e foi colocado à parte, né, como todo leproso em Israel, e Jotão ficou governando juntamente com seu pai Uzias, o que também aconteceu com o rei Acás e o rei Ezequias, segundo diz o nosso comentarista. Mas mesmo levando em conta esses períodos concomitantes de Uzias, de Jotão e de Acás e de Ezequias, nós temos aí um longo ministério. E isto já é um sinal de Deus. Por que Oséias teve um ministério tão longo? Porque a mensagem de Oséias era uma mensagem de arrependimento, de conversão de Israel, que estava imerso nos seus pecados, que estava completamente alheio a Deus. E Deus levantou Oséias para que o povo tivesse a última chance de arrependimento. Infelizmente, o povo do Reino do Norte, o reino das 10 tribos, de onde era Oséias, eles não se arrependeram e o povo acabou sendo destruído, conforme a mensagem do próprio profeta Oséias. Então, o tempo de vida, o tempo longo de ministério de Oséias, já é uma demonstração da misericórdia de Deus, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não quer a perdição do ímpio, então ele é longânimo, ou seja, ele tem um longo ânimo, ele é paciente, ele dá muita oportunidade para que o homem se arrependa, mas há um momento em que Deus tem que executar a sua justiça, e foi o que aconteceu no Reino do Norte. Então Oséias já nos mostra, pelo tempo, pela longevidade do seu ministério, que Deus é um Deus que está pronto a perdoar, é um Deus amoroso. E é este amor sempre fiel de Deus que é a mensagem que nos traz o profeta Oséias. Segundo Edward Reese e Frank Klassen, que organizaram a Bíblia em ordem cronológica, que foi editada entre nós pela editora Vida, o ministério de Oséias se deu entre os anos de 770 a.C. até 727, 726 a.C. Como eu disse para os irmãos aí, mais ou menos 60 anos em que Deus falou através do profeta Oséias, não querendo a destruição do seu povo, apesar dos pecados cometidos pelo seu povo. Segundo estes mesmos estudiosos da Bíblia, os 3 primeiros capítulos de Oséias narram episódios da vida de Oséias que ocorreram antes da morte de Jeroboão II, que foi o último grande rei de Israel. Depois, os capítulos 4 até o capítulo 14 foram escritos por Oséias após a morte do rei Jeroboão II. O reinado de Jeroboão II, irmãos, ele é muito importante porque ele é um divisor de águas na história do Reino do Norte, do Reino de Israel. Até Jeroboão II era o 3º rei da dinastia de Jeú. Os irmãos sabem que Jeú foi o rei que
destruiu a casa de Acabe. Ele cumpriu, ele foi ungido por um moço que foi mandado pelo profeta Eliseu, e ele foi ungido rei, e ele era capitão do exército de Israel, um dos comandantes do exército de Israel, e assim que ele foi ungido rei, ele cumpriu tudo quanto Deus queria com relação à casa de Acabe, à idolatria de Baal. Ele matou Jezabel, exterminou a casa de Acabe, eliminou o culto a Baal. Mas, infelizmente, ele manteve os bezerros de ouro que tinham sido construídos por Jeroboão. Ele não mexeu no sacerdócio instaurado por Jeroboão, portanto, ele se manteve nos pecados de Jeroboão. Por causa disto, Deus levantou um profeta que disse a Jeú que a família dele iria reinar até a 4ª geração, porque ele havia cumprido a vontade de Deus, eliminando o culto a Baal em Israel, mas como ele não havia deixado os pecados de Jeroboão primeiro, nos bezerros de ouro, a sua família reinaria só até a 4ª geração. E Jeroboão II é o 3º rei desta dinastia. Depois de Jeú veio o filho dele chamado Joás, e em seguida veio Jeroboão II. A Bíblia nos diz lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 23, que Jeroboão II reinou 41 anos. É o mais longo reinado do Reino do Norte. E depois que Jeroboão II morre, assume o seu filho, que era o 4º rei da dinastia de Jeú, que era o seu filho Zacarias, que reinou apenas 6 meses. E a partir de Zacarias nós vamos ter uma sucessão de reis que assumiram o reinado de Israel por força de revoluções, de rebeliões, nós diríamos hoje de golpes de Estado, um na sequência do outro, até o rei Oséias, que foi o último rei, e aí o povo de Israel foi destruído pelos assírios e levado cativo, e nunca mais o reino do norte se reergueu. As 10 tribos, como nós dissemos já na aula passada, são as 10 tribos perdidas de Israel. Elas se misturaram com outros povos porque elas foram espalhadas pelos assírios em várias regiões ali do Oriente, e o reino do norte se perdeu. Oséias foi testemunha de tudo isto. Então ele foi levantado já na segunda metade, final do reinado de Jeroboão II, e assistiu a toda a decadência do povo de Israel. É por isso que o rei Jeroboão II, ele é um divisor de águas. A partir da morte de Jeroboão II, quando Israel estava num período de opulência, num período de riqueza, o reino degringolou, e Deus levantou Oséias para chamar o povo ao arrependimento, para evitar a destruição, mas infelizmente o povo não ouviu. O livro de Oséias, que tem 14 capítulos, ele pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte fala da mulher de Oséias, né? Fala a respeito da vida pessoal do profeta, que era um símbolo que ocupa os 3 primeiros capítulos do livro de Oséias. Nesta parte, que dizem os estudiosos foi antes da morte de Jeroboão II, a infidelidade do povo e o amor de Deus estão tipificados, figurados na vida pessoal do profeta. E a segunda parte do livro, que envolve dos capítulos 4 até os capítulo 14, quando nós vamos falar do povo de Oséias. Nós vamos falar de Israel. Aí, na verdade, é Deus, como marido, falando com a sua esposa, que é o povo de Israel. E esta segunda parte possui uma mensagem de amor, mas também uma mensagem de julgamento. Deus repreende a sua esposa infiel, diz que vai lançar sobre ela um juízo, mas também mostra o seu amor, mostra que o seu amor continua, mostra que o seu amor está pronto para restaurar, para resgatar Israel.
O livro de Oséias começa então com esta primeira parte, onde nós vamos falar da vida pessoal do profeta. E a Bíblia nos registra algo extremamente estranho e que leva muitos estudiosos da Bíblia a acharem que se trata de uma figura, de um símbolo. O que acontece é que Oséias, um profeta de Deus, porque Deus falava com ele, Deus manda que Oséias se case com uma prostituta. É o que nós vemos lá no capítulo 1, no versículo 2. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Um homem de Deus, um servo de Deus, recebe uma ordem da parte de Deus para que fosse se casar com uma prostituta, com Gomer. Isto parece algo que não tem cabimento. Como Deus vai mandar um homem santo se casar com uma prostituta? Acontece, irmãos, que Oséias é um destes profetas que Deus levantou, não só para trazer mensagens ao povo, mas para construir uma vida que fosse uma mensagem para o povo. Oséias não foi o único. A Bíblia nos fala que, certa feita, mandou Ezequiel mudar de casa para que, com este gesto, Deus simbolizasse o cativeiro da Babilônia. A Bíblia também nos diz que o profeta Isaías também foi determinado a ele que andasse nu, que pusesse nome a alguns filhos, só para que a sua vida, os seus gestos, trouxessem para o povo uma mensagem. Isto nos faz meditar, irmãos, de que muitas vezes nós temos agruras na vida, aflições na vida, para que nós sejamos testemunhos vivos do poder de Deus, da ação de Deus no meio da humanidade. O que Deus exigiu de Oséias foi que ele se casasse com uma prostituta para mostrar como estava o relacionamento de Deus com Israel. Deus havia se casado com Israel. A Bíblia nos fala lá no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 5, o seguinte: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra. Isaías, que profetizou depois de Oséias, nos mostra que Deus era marido de Israel. O casamento, irmãos, é uma instituição criada por Deus. E Deus, ao criar o casamento, não só resolveu o problema da solidão do homem, mas também criou uma instituição que é o símbolo, é a figura do relacionamento entre Deus e os homens. Assim como um homem e uma mulher se casam e formam uma só carne e vivem em comunhão, Deus também quer se unir à humanidade, querendo formar uma unidade, uma comunhão. É por isso que Jesus disse lá, na sua oração sacerdotal, que o objetivo do seu ministério, lá em João capítulo 17, versículo 21, é para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o casamento, ele é um sinal, uma figura, um símbolo do relacionamento que deve existir entre Deus e os homens. É por isso, irmãos, que o diabo luta tanto contra o casamento. Procura desfigurar o casamento. Por quê? Porque a instituição do casamento é um sinal, é um símbolo que todos podem entender do que Deus quer em relação ao homem. De como ele quer que seja o relacionamento entre ele e o homem. E Deus,
como que se casou com Israel. Aqui nós lemos, o profeta Isaías diz que Deus era o marido de Israel. E isto passou para a igreja. O apóstolo Paulo também diz que o casamento, ele simboliza o relacionamento de Cristo e a igreja. Cristo é o marido da igreja. É por isso que lá no livro do Apocalipse, a igreja é chamada de a esposa do Cordeiro. Então, o casamento de Oséias aqui era um símbolo do relacionamento que estava ocorrendo entre Deus e Israel. Oséias, ele se casou com esta prostituta. E essa prostituta, irmãos, não era uma prostituta qualquer. Ela era uma prostituta cultual, ou seja, era uma mulher que se prostituía nos templos de Baal ou de Azera. Não é? Esses cultos, o culto a Baal era conhecido como o deus da fertilidade. De acordo com a idolatria cananeia, a idolatria ali dos fenícios, Baal era o deus responsável pela fertilidade. Então, o culto a Baal envolvia a prática de relações sexuais com mulheres que ficavam no templo de Baal para isto. Viviam disto. Das pessoas manterem relações sexuais com ela, uma forma de sacrifício, de oferenda ao deus Baal. Gomer, então, era uma mulher israelita que era prostituta, idólatra, e que se servia, deixava o seu corpo se servir para cultuar a Baal. Portanto, uma mulher completamente fora dos caminhos do Senhor, uma mulher completamente digna de nojo por um servo de Deus. Mas é com esta mulher que Deus manda que Oséias se case, com Gomer, para mostrar que Deus havia se casado com Israel e Israel havia se prostituído. Israel adorava outros deuses, adorava os ídolos. Israel era como uma prostituta cultual. Deus então faz com que Oséias se case com aquela mulher para provar, mostrar como estava o relacionamento. Mas a verdade, irmãos, é que quando Gomer casa com Oséias, ela tem uma mudança de vida substancial. Porque ela deixa de ser alguém da ralé do povo, alguém desprezado pelo povo. Os irmãos se lembram que a prostituta não podia sequer ofertar a Deus, como diz a lei de Moisés, e passa a ser esposa de uma pessoa respeitável, de um profeta de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos retirados do lamaçal do pecado e passamos a nos sentar juntamente aos príncipes, nos passamos a ter dignidade espiritual, nós passamos a ter respeito por todos. Nós vemos dia a dia as pessoas que se convertem a Deus, que são retiradas do lamaçal do pecado, de uma vida desregrada, de uma vida desconsiderada pela sociedade, e agora passam a ser pessoas de respeito, pessoas dignas de crédito. É isso que faz quando nós nos unimos a Jesus, quando nós nos unimos a Deus pelo sangue de Jesus. Oséias se casa então com Gomer e tem 3 filhos com Gomer. O primeiro filho foi um filho varão, e Deus manda que Oséias lhe dê o nome de Jizreel. Está lá em Oséias 1 e 4. E disse-lhe o Senhor, põe o nome de Jizreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jizreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. O primeiro filho de Oséias é chamado de Jizreel, porque foi em Jizreel que Jeú venceu Acabe, que matou Jezabel, venceu a casa de Acabe. Foi ali que ele destruiu a casa de Acabe. Então, Jizreel era o símbolo da vitória da dinastia reinante. Mas Deus diz, coloque o nome do seu filho de Jizreel, porque os dias da casa de Jeú estão contados. E depois da casa de Jeú eu vou fazer cessar o reino de Israel. Deus então já prenuncia a destruição do reino do norte, do reino das 10 tribos. E nós vemos aqui, irmãos, como eu já disse, que foi exatamente o que aconteceu.
foi exatamente o que aconteceu. Nós tivemos, a partir da morte de Jeroboão II, o degringolar do reino de Israel. Seu filho só ficou 6 meses no trono, e depois houve uma sucessão de reis até o cativeiro estabelecido pela Assíria. A segunda filha foi uma mulher que teve Oséias. Deus mandou que ela desse o nome de Lo-Ruama. Lo-Ruama quer dizer não compadecida, desfavorecida. Ou seja, Deus disse, olha, eu vou destruir Israel. Por isso colocou o nome do primeiro filho de Israel. A segunda filha foi chamada de Lo-Ruama, que quer dizer não compadecida. Ou seja, Deus não teria compaixão de Israel. Ou seja, embora Deus amasse Israel, Israel não iria se converter. Não teria o favor de Deus. Não porque Deus não amasse Israel. Deus era o marido que amou, que restabeleceu aquela prostituta, mas, infelizmente, Israel não atenderia ao chamado de Deus. E o terceiro filho de Oséias, um outro homem, Deus mandou que ele colocasse o nome de Lo-Ami. Lo em hebraico quer dizer não. Lo-Ami, não meu povo. Ou seja, o povo de Israel, que era o povo de Deus, deixaria de ser o povo de Deus. Porque rejeitaria a Deus. Então, este povo deixaria de ser o povo de Deus. Então, através dos 3 filhos de Oséias e do próprio casamento de Oséias, que é um casamento real, que aconteceu, para ser um tipo, uma figura. Então, esse casamento com uma prostituta, para mostrar que Israel tinha se desviado dos caminhos do Senhor. E estes 3 filhos, cujos nomes indicavam que Deus iria destruir o povo. Mas não parou por aí a mensagem na própria vida pessoal do profeta. Deus permitiu. E Gomer abandonou Oséias e voltou à vida de prostituições. Depois dos 3 filhos, Gomer voltou a ser uma prostituta. Abandonou Oséias. Oséias, que já havia se humilhado em casar com ela, agora é humilhado com a separação. Gomer volta à vida de prostituições. Para quê? Para indicar o que iria acontecer com Israel. Israel iria deixar a Deus, rejeitar a Deus, iria se imergir na vida de pecados e de prostituição. E foi o que aconteceu. Gomer abandonou Oséias, é o que está ali no capítulo 2, e no capítulo 3. A Bíblia diz que Deus mandou Oséias ir até Gomer, comprar Gomer. Gomer estava numa situação tão ruim, irmãos, que agora ela já era escrava. Ela se prostituiu tanto e já estava escravizada. É o que acontece com as pessoas que vão para o pecado. Elas se tornam escravas do pecado. Jesus disse isso no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 34, diz assim: respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E a palavra servo aqui é a grega doulos, que quer dizer escravo. Deus fez Gomer se tornar escrava e mandou que Oséias a comprasse. E Oséias, irmãos, fiel a Deus, eu fico admirado com a fidelidade de Oséias. Quantas coisas às vezes ruins acontecem em nossas vidas e nós começamos a reclamar de Deus. E este homem colocou toda a sua vida familiar à disposição de Deus para ser um sinal da mensagem de Deus para o povo. Nós também hoje temos que ter a nossa vida como uma mensagem de Deus para o povo, por mais agruras e sofrimentos que nós possamos ter. E a Bíblia nos fala
que Oséias foi e comprou por 15 peças de prata 1 homer e meio de cevada, Gomer de volta. E a restituiu como esposa. A resgatou da escravidão. A restituiu como esposa, mostrando todo o seu amor para com esta esposa infiel. Ela era infiel, mas Oséias era fiel. E a amou e a resgatou. Só que teve uma coisa. Ele não entrou em união com ela antes que ela se purificasse. Está lá no capítulo 3, versículo 3. E lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Durante muitos dias, Gomer não teve a companhia, a intimidade com o seu marido, porque ela teve que se purificar. E da mesma maneira, Deus diz através do profeta, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua, sem éfode ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao seu Senhor e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Aqui, assim como Oséias comprou Gomer, e ela não se uniu a ele até se purificar, Israel também, Deus promete, seria comprado por Deus novamente. Deixaria a vida de prostituição, mas durante um bom tempo ficaria sem rei, sem príncipe, até que voltasse para Deus e para Davi. É interessante, irmãos, que nós estamos aqui falando do reino do norte, o reino que não era governado pela casa de Davi. Mas Deus promete restaurar estas tribos. E elas voltariam a ser reinadas pela casa de Davi, a ser governadas pela casa de Davi. E isto nos indica a restauração de Israel por Cristo. Quando Cristo vier para reinar sobre o mundo, Israel se converterá. Deus promete resgatar Israel. Mas ele passaria todo um tempo sem rei, sem príncipe. E a verdade é esta: depois da destruição do povo do norte, do reino do norte, nunca mais Israel, o reino do norte, as 10 tribos, voltaram a ser nação. E o reino do sul ficou também sob domínio de estrangeiros. Cativeiro da Babilônia, Pérsia, Grécia, Egito, Assíria, Roma. E agora, em 1948, é que eles voltaram a ter um governo que ainda é um governo não reconhecido pela maior parte das nações. Porque eles só voltarão a ter independência. Só voltarão a ser uma nação na plenitude com Jesus Cristo. Por isso, irmãos, o tempo está próximo. Israel já é um estado, já é uma nação independente. Tudo está a indicar que Jesus está às portas. Depois desta primeira parte do livro de Oséias, quando nós já vemos através da vida familiar do profeta, que Deus, aqui representado por Oséias, é amoroso, fiel e redentor, apesar do povo de Israel ser infiel, prostituto, nós temos a segunda parte do livro, que é a partir do capítulo 4 até o capítulo 14, quando então o profeta, depois da morte de Jeroboão II, é usado por Deus para trazer mensagens para o povo. O povo não havia prestado bem atenção na vida familiar do profeta. Aquele sinal não tinha sido suficiente para o povo se arrepender. Então Deus começa a trazer mensagens diretas para o povo. Mensagens que eram corroboradas por esta vida familiar do profeta. E começa o capítulo 4 de Oséias com uma contenda. É uma espécie de um processo judicial. Deus leva Israel ao tribunal e começa a fazer
uma inquirição, uma investigação para Israel. Olha o que diz o capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Por que o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra? Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. O quadro que se encontrava Israel, mesmo diante da opulência econômica que havia sido trazida no reinado de Jeroboão II, era um quadro de prostituição espiritual. O povo que havia sido escolhido para ser o povo de Deus, o povo da aliança, o povo santo e reino sacerdotal, era esta a proposta de Deus lá no Monte Sinai, está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Este povo vivia de uma forma lastimável. A Bíblia diz que em Israel não havia verdade, não havia benignidade, não havia conhecimento de Deus. O que prevalecia era o perjurar, quer dizer, o jurar em falso, a falta de palavra. O que prevalecia era o mentir, era a falsidade. O que prevalecia era o matar, o furtar, o adulterar, e havia homicídios sobre homicídios. Irmãos, parece que nós estamos abrindo o jornal de hoje, vendo o noticiário de hoje, no rádio, na televisão, na internet, porque a nossa sociedade está assim. E pasmem os irmãos, algumas igrejas locais estão deste jeito. Não há verdade, não se quer bem a ninguém, e não há o conhecimento de Deus. Deus pergunta a Israel, o que eu fiz de mal para vocês? Quando nós firmamos a aliança no Monte Sinai, eu prometi dar a terra, dar chuva, dar o sustento. Eu prometi manter vocês como um reino, estar sempre junto de vocês, falar com vocês. E vocês disseram que cumpririam a lei, os meus mandamentos. Eu fiz tudo isso. Mas vocês não estão cumprindo a lei de Deus. Só prevalece o mentir, o furtar, o matar, há homicídios sobre homicídios. E será que nós não estamos nesta situação também, irmãos? Deus é fiel. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. O que Deus nos promete ao nos dar a salvação é nos dar condições para que cheguemos até o fim, separados do pecado, e entremos na glória. A parte dele Ele fez, morreu na cruz do Calvário por nós. A parte dele Ele fez, tomou sobre nós a nossa culpa, sobre Ele a nossa culpa. Morreu, provou que o seu sacrifício foi aceito, ressuscitando dos mortos, e está agora à destra de Deus, intercedendo por nós, mandou-nos o Espírito Santo para habitar em nós. E nós, o que estamos fazendo? Será que nós estamos como o povo de Israel? Será que na nossa vida prevalece a falsidade, a mentira, a falta de conhecimento de Deus? Aquele povo não queria conhecer a Deus. E conhecer a Deus, irmãos, não é ter um conhecimento intelectual. Conhecer para o hebraico é ter intimidade. Tanto que o relacionamento íntimo entre um marido e uma mulher é chamado de conhecer. Nós lemos lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. O conhecimento é ter intimidade com Deus. Mas o povo de Israel não conhecia o seu Deus. Não queria ter intimidade com Deus. Queria pecar. Queria continuar em pecado. E em razão disto, a mensagem de Deus é clara. Como vocês não querem me conhecer,
vocês serão destruídos. Oséias capítulo 4, versículo 6. Um versículo que o nosso saudoso irmão Sérgio Paulo Gomes de Abreu, que foi o criador do portal Escola Dominical, ele gostava muito. E que é mais ou menos como que o texto áureo do portal Escola Dominical. Que diz o profeta: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Por faltar o conhecimento de Deus em Israel, por Deus não querer intimidade com o Senhor, por recusar reconhecer a Deus, ele seria destruído. Não seria mais o povo de Deus, como é o nome do terceiro filho do profeta. Deixaria de ser o povo de Deus, porque rejeitou o conhecimento. Não seria mais o reino sacerdotal e povo santo proposto por Deus, porque ele não quis ser santo, não quis conhecer a Deus. E o que é conhecer a Deus, irmãos? É se santificar. Se você quer conhecer a Deus, quer ter intimidade com Deus, quer ser um com Deus, você precisa se separar do pecado, viver em santidade, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, nós não viramos povo de Deus. Não seremos mais povo de Deus. Há muitas pessoas que se dizem crentes hoje, mas vivem no pecado, comungam com o pecado, rejeitam o conhecimento de Deus. Não são povo de Deus. E não terão a compaixão de Deus. Serão destruídos. Perderão o reino. Assim como aconteceu com as 10 tribos, também acontecerá com todos aqueles que se dizem cristãos, mas vivem em pecado. Estes homens impenitentes, Deus chama de transviados. Veja bem, Oséias 5 e 2. Os transviados têm descido até o profundo da matança, mas eu serei a correção de todos eles. Quem se aprofunda no pecado, quem se mantém no pecado, quem recusa o conhecimento de Deus, será corrigido por Deus. E aqui nós lembramos a palavra do escritor aos Hebreus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas Deus iria lançar esta sentença. Veja bem, o capítulo 5, versículo 5. A soberba de Israel testificará, pois, no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Deus diz, olha, eu amo vocês, eu quero bem a vocês, eu quero resgatar vocês, mas vocês estão em pecado, estão em injustiça, rejeitam a mim, por isso vocês vão cair, vão ser destruídos. Meus irmãos, Deus é o mesmo. Deus quer o nosso bem. Ele não deseja a morte do ímpio. Ele não deseja a morte do pecador. Mas se você recusa o conhecimento de Deus, não tem jeito. Se você recusa o conhecimento de Deus, você será destruído. No capítulo 7, no versículo 2, Deus revela o que havia no interior do povo de Israel. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade agora, pois o cercam as suas obras diante da minha face estão. Com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de atear o fogo, depois que amassou a massa até que seja levedada. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com a excitação do vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores, porque como um forno aplicaram o coração, emboscando-se. Toda a noite dorme o seu padeiro, pela manhã arde como fogo de chama. Era isto que eles praticavam.
Eles não queriam saber de Deus. Queriam agradar ao rei, agradar ao príncipe, queriam buscar os prazeres desta vida, e é isso que significa aqui a excitação do vinho, mas de Deus não queriam se lembrar. Não acreditavam que Deus estava vendo a maldade que eles iam cometer, não acreditavam que Deus poderia puni-los, e por isso viviam nessa situação. A mensagem que Deus dá a Israel é de que Deus os ama, mas que eles seriam destruídos por causa do seu pecado. É por isso que é uma mensagem de julgamento. Mas Deus abre uma porta, uma válvula de escape para aquele povo. Veja bem ali, no capítulo 6, o profeta faz um clamor de Deus para o povo. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Deus mostra, eu vou destruir vocês, mas se vocês se converterem, eu mudo essa situação. Se vocês quiserem me conhecer, eu mudarei esta situação. Venham para mim e vocês serão embebidos como a chuva. Vocês serão envolvidos por mim. Eu terei intimidade com vocês. Eu entrarei em comunhão com vocês e vocês serão restaurados. E mesmo que vocês estejam mortos, vocês serão ressuscitados. Deus, irmãos, é fiel. Ele prometeu salvar o homem desde o Jardim do Éden. E ele cumpre a sua promessa. Mas para isto é necessário que eu e você nos arrependamos. Que eu e você nos convertamos. Deus queria salvar o povo. Queria resgatar o povo. Assim como Oséias foi e comprou a sua mulher prostituta. Mas é preciso que nós aceitemos. Gomer aceitou conviver de novo com Oséias, mesmo passando por um período de purificação. Mas Israel não aceitou o seu Criador, o seu marido. Ele não quis saber de Deus. Ele quis se esquecer de Deus. Está lá em Oséias capítulo 8, versículo 14. Porque Israel se esqueceu do seu Criador. E qual é a prova? Quais eram as provas que Deus tinha se esquecido, que Israel tinha se esquecido de Deus? O próprio capítulo 8, versículo 14 nos fala. Porque ele preferiu construir palácios a observar os mandamentos de Deus. Olha aqui. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios. Irmãos, uma das provas que nós temos de que alguém esqueceu a Deus e que está vivendo em pecado é que ele passa a buscar as coisas terrenas. Buscar fama, busca posição social, busca o dinheiro e deixa Deus de lado. Irmãos, será que nós estamos edificando palácios neste mundo ao invés de buscar o conhecimento de Deus? Isto é um mau sinal. Se você está fazendo hora extra em vez de ir ao culto, se você está preferindo passear ao invés de cultuar a Deus, se você está preferindo se divertir ao invés de buscar a presença de Deus. E quando eu falo diversão, tem muitas igrejas hoje que os cultos são verdadeiros shows. As pessoas vão à igreja para se divertir e não para buscar a Deus. Se essas pessoas estão edificando palácios, é porque elas se esqueceram de Deus. No capítulo 11, no versículo 1 até o versículo 5, nós temos uma outra demonstração de que Israel havia se esquecido de Deus. Ele diz assim: atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram um jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento.
recusam, não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusam converter-se. Deus traz a mensagem para Israel, mostra o seu amor, convida ao arrependimento, mas eles se recusam a se converter, se recusam a mudar de vida. Essa é outra característica de quem está se esquecendo de Deus. É quando se recusa a se converter, não quer mudar a direção da sua vida. São o que eu costumo chamar de crentes zagalo. Dizem assim, Deus tem que me engolir. Eu sou desse jeito e tenho que ir para o céu desse jeito. Essas pessoas que endureceram a sua cerviz, se esqueceram de Deus e terão o mesmo destino das 10 tribos, serão destruídas. São pessoas que preferem uma religiosidade a se converter a Deus. Lá no capítulo 8, versículo 13. Quanto aos sacrifícios dos meus dons, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não a aceitou. Agora se lembrará da sua injustiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. São pessoas que querem ter uma religiosidade externa, aparente. Cumprem os seus deveres religiosos, mas não deixam de praticar a injustiça. São pessoas que se esqueceram de Deus. Esqueceram que Deus está vendo tudo e que não se agrada de simples aparências externas. E por fim, são pessoas egoístas. As pessoas que se esquecem de Deus são egoístas. Oséias capítulo 10, versículo 1 nos diz assim: Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo. São pessoas que querem viver para si, querem viver para se agradar, servem a si mesmas e não a Deus. Isto é mais uma prova de pessoas que estão caminhando para a destruição. Por isso aquele povo seria destruído, porque preferia as coisas terrenas, porque se recusava a se converter, porque queria ter uma religiosidade apenas externa e porque era egoísta. Nos nossos dias, muitas pessoas estão vivendo deste jeito, achando que o amor de Deus que é real, que quer resgatá-las, que quer levá-las para o céu, este amor superará esta vida pecaminosa e a justiça de Deus não se fará. Não, irmãos. Nós é que temos que ser fiéis a Deus. Deus é fiel. Mas se nós formos infiéis, Ele é fiel. E por ser fiel, lançará o juízo sobre os impenitentes. Israel não ficaria impune. Olha o que está escrito lá em Oséias, capítulo 12. Diz assim o Senhor, no versículo 6. Tu, pois, convertes a teu Deus, guarda a beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. É um mercador, tem balança enganadora em sua mão, ele ama a opressão. E diz Efraim, contudo eu tenho me enriquecido, tenho adquirido para mim grandes bens, em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas como nos dias da reunião solene. E falarei aos profetas e multiplicarei a visão. E pelo ministério dos profetas proporei símiles. E o versículo 14. Efraim muito amargosamente provocou a sua ira. Portanto deixará ficar sobre ele o seu sangue. E o seu Senhor fará cair sobre ele o seu opróbrio. Nesse capítulo nós vemos, Deus está interessado em salvar Israel. Deus quer salvar Israel, mas Israel quer se manter em pecado. E por isso não ficaria impune. Irmãos, amor de Deus não combina com impunidade. Eu e você precisamos ser fiéis assim como Deus é fiel conosco. Se nós não formos fiéis, Deus lançará o juízo sobre nós. Ainda é tempo, ainda estamos no dia aceitável. Mude a sua maneira de viver. Olha o que diz o Senhor. Converte-te ao teu Deus e você ficará livre do juízo. Mas Deus termina este livro de Oséias falando mais uma vez a respeito do seu amor. Lá no capítulo 14,
ele diz mais uma vez: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. E o Senhor diz: eu sararei a sua perversão. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Eu serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Apesar da destruição, apesar da punição, Deus termina este livro de Oséias mostrando a sua fidelidade, o seu compromisso com o povo. Se vocês se converterem, eu vou resgatar vocês. Vocês não serão mais um povo destruído, mas serão um povo revigorado. Um povo como as raízes, como o lírio que espalha suas raízes como o Líbano. E o lírio, num lugar com muita água, ele é viçoso, ele é lindo. Ele é o lírio dos vales. Deus promete fazer do seu povo um povo vigoroso, um povo próspero, um povo santo, um reino sacerdotal. Porque Deus ama o pecador. Mas o pecador precisa abandonar o pecado. E nós terminamos esta aula com as próprias palavras do profeta Oséias, com que ele encerra este livro. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Deus nos ama. É a mensagem que ele nos traz através do profeta Oséias. Seus caminhos são retos, mas só os justos andarão nele. Que eu e você possamos andar neste caminho, abandonando o pecado, mudando a direção das nossas vidas, para que desfrutemos deste amor e não soframos o juízo de Deus. Amém.